Fala meus amigos, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira, trazendo aqui as últimas notícias, novidades e informações sobre o nosso gigante da colina que amanhã enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho desse jogo, mas vamos falar principalmente sobre a bomba que estourou hoje no colo do Vasco, né? Uma multa milionária, uma fortuna que o Vasco terá que pagar a um jogador que não deixou saudade nenhuma em São Januário. Uma coisa totalmente inexplicável que mostra por que o Vasco está nesse buraco, nesse fundo do poço, porque é muito mal administrado. É inacreditável o Vasco ter que pagar essa fortuna para um jogador que esportivamente não deixou nada em São Januário. O cara jogou 70 vezes com a camisa do Vasco, vai receber aí uma fortuna do Vasco. Inacreditável. A gente vai falar sobre isso e atualizações também sobre Germancano. Depois da vinheta a gente começa. Antes de rodar a vinheta, deixa o like aí para fortalecer o canal e também se inscreva aqui, a sua inscrição é muito importante. Estamos aí pertinho dos 130 mil vascaínos. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e aquele ditado que eu costumo usar aqui no canal, né? Nada tá ruim que não possa piorar. Sempre tem uma coisinha que dá para piorar, é inacreditável. Hoje a gente tinha sido surpreendido, né, com a notícia do Germancano que estava ali com um problema intestinal, né? Ficou 2 dias sem treinar por conta desse problema. Daqui a pouco a gente vai atualizar sobre isso. Graças a Deus as novidades sobre o Cano agora são boas, né? Ele provavelmente vai começar como titular a partida de amanhã, foi só um susto. Mas antes, vamos falar aqui da notícia ruim, né? Que pegou a gente de surpresa. Você lembra do volante meia Wendel, que jogou no Vasco em 2012 e 2013, o Wendel, aquele carequinha da cabeça grande e tal, o Vasco terá que pagar cerca de 15 milhões de reais para o jogador Wendel. Você não entendeu errado não, meu amigo. Eu vou repetir aqui, senta na cadeira, você não entendeu errado. O Vasco terá que pagar cerca de 15 milhões para o Wendel. Sendo aqui mais preciso, o valor correto é 14.797.896 reais e 51 centavos. É o valor que o Vasco terá que pagar ao volante Wendel, esse aí que está aparecendo na sua tela. O Sport News Mundo foi quem obteve essa informação aí em primeira mão, informação da Justiça. Eles tiveram detalhes desse caso. Essa sentença saiu na manhã dessa terça-feira e foi dada aí pela juíza Astrid Brito, da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. E olha agora o absurdo que é isso. Olha o absurdo. O Vasco tinha sido condenado em 2015 para pagar 1,5 milhão de reais para o Wendel. O Vasco foi recorrendo ali, empurrando com a barriga para não pagar, enfim, não entrou num acordo com o jogador, e aí com os recursos de ambas as partes, atualizações de juros e correções monetárias, o valor final atualmente é praticamente 10 vezes maior do que o valor que a Justiça tinha definido ali em 2015. Ou seja, 6 anos depois, o Vasco que tinha que pagar ali 1,5 milhão para o Wendel, e já era muito, né? Tem que pagar 1,5 milhão para o Wendel, já era muito, agora vai ter que pagar 15 milhões de reais para o Wendel. Inacreditável, inacreditável. O Wendel que vestiu a camisa do Vasco aí em 72 oportunidades, sendo 27 vitórias, 16 empates e 29 derrotas. Vamos aqui dividir 15 milhões por 72, que foi aí as vezes que ele entrou em campo com a camisa do Vasco. Vamos lá, fazer aqui na calculadora rapidinho. 15 milhões, é tanto número que é difícil até botar aqui. 15 milhões dividido por 72. O Wendel, cada partida dele com a camisa do Vasco custou ali cerca de 208 mil reais. Toda vez que ele entrou em campo com a camisa do Vasco, cada jogo do Wendel custou cerca de 208 mil reais. Talvez seja o jogador mais caro da história do Vasco, né? Só pode.
É a única explicação. Inacreditável, né? Muita incompetência. E aqui na parte final da condenação explicam, né, sobre o que era a dívida, sobre parcelas conhecidas como luvas, bicho de vitórias, salários atrasados, além de multa de 40% no FGTS do atleta, reconhecimento de dívidas, atraso de salário, férias, 13º, enfim. Muita coisa, meu amigo, muita coisa. E aí, no fim das contas, o Vasco terá que pagar 15 milhões, não cabe mais recurso, acabou. É 15 milhões que o Wendel vai, não sei como vai receber, um dia vai receber, mas enfim, tá aí milionário, né? Milionário, 15 milhões, inacreditável. Talvez o jogador mais caro da história do Vasco aí. Cara, eu perco até o rumo de falar, isso aqui é muita covardia, não o Wendel, tá? Não tô aqui botando culpa do Wendel não, ele tá correndo atrás dos direitos dele. O Vasco contratou, tinha que ter pagado ele em dia. A incompetência de quem geriu o clube, né, em todo esse período e deixou essa bola de neve chegar nesse tamanho. Inacreditável, inacreditável. E bom, já que a gente está falando aqui de gestão, né, dívidas, todas essas coisas, aproveitar para passar rapidinho aqui também sobre a entrevista do Jorge Salgado ontem no canal Atenção Vascaínos, né, que repercutiu muito mal hoje na internet. Eu vi muita gente comentando aqui no canal, nas outras redes sociais também. O torcedor do Vasco não gostou de como o Jorge Salgado se comportou na entrevista ontem no canal Atenção Vascaínos. Chamou a atenção também ali a parte que ele fala onde ainda não tem nada certo do fundo de investimentos, enfim, ficou tudo muito mal explicado, né? A entrevista do Jorge Salgado, acho que ele deveria vir a público novamente em condições até melhores, porque também sem condições ontem o Jorge Salgado dá uma entrevista coletiva daquela forma, né, com celular, usando internet 4G, que travava toda hora, a imagem não estava muito boa, enfim, passou assim uma falta de profissionalismo, né, de falta de equipamento técnico na hora, pegou muito mal. Acho que deveria vir a público aí para tentar se corrigir. Essa crítica que aqui não é ao canal Atenção Vascaínos, porque fizeram lá o certo, né, entrevistaram o presidente do Vasco. O canal Atenção Vascaínos tinha toda a estrutura, mas o presidente do Vasco não pode dar uma entrevista daquela forma, né, com a internet caindo toda hora, enfim. E ficou tudo muito mal explicado assim também, né? O momento também não foi legal. O Vasco ali a 4 jogos de um fim de campeonato, lutando desesperadamente para não cair, e uma entrevista dessa que não pegou muito bem. Eu acho que, enfim, o Salgado tem que vir a público novamente, e a torcida não gostou nada da entrevista que ele deu ontem no canal Atenção Vascaínos. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos falar sobre Germancano, porque no vídeo da parte da manhã, que saiu ali na hora do almoço, até depois do almoço, né, atrasou um pouquinho, eu falei aqui sobre a situação do Cano, que estava com dor de barriga, né, estava com piriri. O Vasco colocou ali uma indisposição estomacal, indisposição intestinal, gastroenterite, sei lá, não sei nem falar esses nomes, mas é o popular piriri. Piriri, caganeira. Cano ficou 2 dias aí com caganeira e estava desidratado, né, ficou 2 dias sem treinar. E a atualização sobre esse assunto, o Cano tinha virado dúvida para a partida de amanhã, mas segundo o jornalista Lucas Pedrosa da Band, o Cano não reportou mais nenhum desconforto sobre os problemas dos últimos dias ao departamento médico do Vasco, e o Vasco treinou, né, nessa tarde em Fortaleza, e o Cano chegou a participar dos treinos, né? A escalação dele ainda não está totalmente confirmada, mas a expectativa é de que ele vá sim a campo contra o Fortaleza e que já esteja recuperado aí desse piriri. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa aí o like, se inscreva, tamo junto, até a próxima, fui!